Quando falamos em sedãs médios premium, temos nomes muito fortes: BMW Série 3, Volvo S60, Mercedes-Benz Classe C e o Audi A4, que agora se renova para continuar brigando frente a frente com esses concorrentes tão fortes. Quando a Audi apresentou essa geração do A4, ele se destacou em diversos aspectos. Só que nesse meio tempo veio o novo BMW Série 3, o novo Volvo S60, o Mercedes-Benz Classe C acabou se renovando, então ele precisava se renovar. A gente vê muita mudança, principalmente aqui na dianteira, que ele mudou mais. Esse é um pacote S-Line dessa versão. Então a gente vê uma grade dianteira maior, com esse detalhe em colmeia. Como esse carro é um Performance Black, ele tem os detalhes em preto. O capô muda um pouco, ele até lembra um pouquinho já, tenta puxar um pouquinho para a linha do A5. Aqui na frente agora ele tem os radares da parte de assistente de condução, piloto automático adaptativo, alerta de colisão. Talvez mais chame a atenção são os faróis. Ele mudou bem até o design dos faróis, e nesse carro aqui ele tem esse conjunto Full LED, que a Audi chama de LED Matrix, que tem inclusive essa apresentação que vocês acabaram de ver. Já na traseira as mudanças são um pouquinho mais discretas. A gente tem um para-choque traseiro revisado, continua no pacote S-Line, e as lanternas também em um conjunto Full LED. Agora só um detalhe muito curioso: normalmente quando a gente fala de carro usando modelo, as montadoras às vezes trocam apenas as rodas, e não aconteceu nesse A4. Ele usa as mesmas rodas da versão topo de linha anterior, 18 polegadas, que até tem um desenho legal, mas pensando que é um carro que se renovou tanto visualmente, poxa Audi, custava mudar um pouquinho a roda? E por dentro, na verdade, a gente não tem tantas novidades assim, se a gente for pensar em design de interior. Na verdade, a Audi acabou focando bastante na parte de que está tão na pauta hoje em dia, que chama-se conectividade, né? Então eles trocaram a central multimídia aqui, que antes era uma multimídia que você controlava aqui por um seletor rotativo, agora ficou um porta-treco, e agora é uma central multimídia que tem a mesma interface que a gente encontra no Q3, no Q7, no Q8, uma interface uma nova geração de interface da Audi. E quando a gente fala em conectividade em si, a gente está falando de Apple CarPlay e Android Auto sem fio, e agora o carro também ele tem um carregador de indução aqui embaixo, era algo ausente. E na verdade, uma mudança visual assim, o carro, o A4 continua com algo que fez ele tão procurado, que foi o painel de instrumentos digital, que, para não falar que não foi modificado nada, agora ele tem uma opção que você pode mudar até o tipo de ponteiro, né, o tipo de mostrador para 3 tipos diferentes. E antes ele tinha nas laterais, nas extremidades, um conjunto de LED, um para nível de combustível, outro para temperatura, que acabaram sendo eliminados e estão colocados agora em uma função digital também aqui dentro do painel. Bom, essa daqui é uma versão topo de linha do Audi A4, né? Ela hoje chama-se Performance Black, ela já teve outro nome, mas ela acabou aí dentro de uma nova nomenclatura, dentro da Audi e tudo mais, agora ela chama Performance Black. O principal diferencial, né? Ela tem o kit S-Line, né? Na verdade isso é um item já da versão intermediária do A4, kit dos para-choques diferentes, só que, como diz o nome, Black, ela tem os detalhes em preto, né? Capa de retrovisor, os frisos dos vidros não são cromados, a grade dianteira também não tem friso cromado, não tem nada desse tipo, né? O interior também tem um acabamento todo em preto, os bancos com uma mistura de tecidos, bancos esportivos, um volante com a base chata, com as aletas de troca de marcha. Mas o principal diferencial aparece na parte mecânica, né? Ele também usa o motor 2.0 turbo. Lá no A4, nas versões que não são a Performance Black, o motor é um pouquinho mais focado em economia. O acerto, a parte de comando, a parte de até ciclo de combustão em alguns momentos é diferente, focado num consumo melhor. Aqui o foco foi um pouco mais de desempenho, e para acompanhar isso veio um sistema de tração integral, um sistema de tração 4, que já é famoso dentro da Audi e que diferencia o Audi A4 dos concorrentes, né? Quando a gente fala em tração integral, a gente vai ter tração integral apenas no Volvo S60, mas apenas na versão híbrida, no T8, que é uma tração integral elétrica, o motor elétrico fica atrás. Aqui não, aqui eu tenho um sistema de tração integral tradicional, que quando é baseado no sistema Haldex, que quando o carro detecta que a roda dianteira está patinando, ele ativa a tração traseira, né, distribuindo aí a força entre as 4 rodas. E isso faz uma boa diferença aí
na parte de dirigibilidade, lógico, em aceleração, em tudo mais. A parte de segurança, é um carro mais seguro, quando a gente fala principalmente em condução em chuva, em curvas, é um carro mais na mão, né? Mas já que quando a gente fala para a parte de suspensão, o A4 ele é muito bem resolvido, né? Por mais que aqui ele use um jogo de roda 18 polegadas, ele é um carro bem confortável, ele é um carro que filtra bem, a coisa que a gente tem do solo brasileiro não ser legal, né? Mas ele parece bem adaptado, ele parece ser foi um carro que foi bem tropicalizado, né? Como eles falam, um carro que foi muito bem tropicalizado para o nosso mercado aí, mas isso vem aí até antes da reestilização já. Mas indo um pouco na parte de tecnologia, né? Vocês viram que a Audi mudou o sistema multimídia, tem uma tela grande agora, o touchscreen, o painel de instrumentos continua o totalmente digital, com alguns modos diferentes de visualização. Mas, por exemplo, a Audi não mudou os comandos do ar-condicionado, são os mesmos. Uma coisa que ela fez no Q7, por exemplo, ela trocou, mas aqui ele se encaixa bem ainda, ele é bem intuitivo, rápido. Mas a Audi aqui, por exemplo, ela colocou um sistema de parque assist, também de estacionamento automático, né, que não tinha disponível no A4, e também colocou o piloto automático adaptativo, que não tinha, né? A gente sabe que Volvo S60 tem, o BMW Série 3 tem, então colocaram no Audi A4, que agora de cabeça, se não me engano, era o único dos médios premium que não oferecia nem como opcional. Dentro da Audi, para você ter o piloto automático adaptativo, você tinha que ir para o A5, A5, A6, A7, ou no caso, quando você vai para o SUV, Q5 e tudo mais, então você tem aí essa vantagem. Só que, por exemplo, né, ele é um pacote completo de condução autônoma, mais ou menos, porque, por exemplo, o Volvo S60 ele mantém o carro na faixa, né, o assistente de faixa dele mantém o carro na faixa sozinho, no meio, tudo bonitinho. Aqui ele só tem um alerta de saída, ele emite um alerta, mas quando ele vê que ele está saindo da faixa, o que ele faz é forçar o volante de volta, mas ele não mantém o carro exatamente no meio. Então é uma diferença quando a gente trata dos concorrentes, principalmente o Volvo S60. Mas no aspecto geral, o A4 mantém uma dirigibilidade muito boa, é um carro muito bom de guiar, é um carro firme, é um carro que consegue aliar conforto com boa estabilidade, é um carro confortável, posição de dirigir muito boa, tudo fica muito bem à mão, né? O câmbio é um S-Tronic, é um dupla embreagem de 7 marchas, caixa úmida, tem trocas rápidas, ao mesmo tempo ele consegue tanto ser suave nos modos de condução, que esse carro tem inclusive, ele pode ser trabalhado de uma forma econômica no Efficiency, um carro confortável no modo Comfort, ou quando eu ponho no modo Dynamic ele tem as trocas mais rápidas, ele já dá aquele tranco de troca de marcha rápida, então ele consegue aí trabalhar muito bem. É uma evolução dos câmbios de dupla embreagem, até que a Volkswagen e a Audi usavam lá no começo da história do dupla embreagem. Mas no geral, o bom é o seguinte, o A4 ele já era um carro legal, ele já era um carro bom de dirigir. Essa versão Performance Black com seus mais de 250 cavalos também já era um carro bem divertido, era um pezinho ali para um Audi S4 que a gente acabou não tendo no Brasil. Mas ao mesmo tempo é um carro aí executivo, né? Um carro de respeito, um carro com bastante espaço interno, um carro com itens de conforto, né? Estou falando de ar-condicionado de 3 zonas, eu tenho uma zona individual lá atrás, teto solar, piloto automático adaptativo, uma série de itens de conforto e de segurança. Então o Audi A4 se atualizou aonde ele precisava se atualizar. O visual melhorou, deixou o carro, apesar das mudanças serem leves, deixou ele sim com uma cara mais jovem e trouxe os equipamentos de tecnologia que eram necessários, que estavam realmente faltando para o Audi A4. Em resumo, o Audi A4 mudou aonde precisava. Ele não teve alterações mecânicas, mas mudou o visual, tecnologias que ele não tinha, só ficou faltando mesmo uma versão híbrida, já que o BMW Série 3 e o Volvo S60 estão nadando sozinhos nessa onda e na Europa existe um A4 híbrido. E é isso, o que vocês acharam da avaliação do novo Audi A4? Comenta aí, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa a notificação e a gente se vê numa próxima. Valeu!